porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Senhor Jesus, aqui estamos, meu Deus, na tua presença. Os teus filhos te louvaram, te exaltaram, ouviram o Senhor falar através de cânticos, de saudações que aqui foram proclamadas. E estamos na iminência de que o Senhor há de continuar a falar conosco, suprindo as nossas necessidades e nos alimentando com o pão vivo que desce do céu, que é a tua palavra. Assim, meu Deus, nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas sim o que sai pela sua boca. Isso não sou eu quem diz, isso é o próprio Senhor Jesus quem diz. Um dia ele está pregando e alguém vai censurar os seus discípulos e vai fazer a seguinte observação: por que é que os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os escribas, eles lavam as mãos antes das refeições e os teus apóstolos não fazem assim? Por que é que eles quebram a tradição dos anciões? Aí é quando Jesus vai fazer essa observação: o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas sim o que sai. Porque o que sai vem do seu coração: o adultério, a prostituição, a mentira, a avareza e toda sorte de pecado. O texto que li diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a pergunta que não pode calar, que não quer calar, é a seguinte: com que você tem enchido o seu coração? O que você tem colocado dentro do seu coração? Com que você tem alimentado o seu coração? Com aquilo que você alimentar o seu coração, será com isso que você vai se pronunciar, vai falar, vai se dirigir aos outros. Com aquilo que o coração estiver cheio. Por isso que aquele que gostar da novela, quando encontrar o seu amigo ou a sua amiga, Bíblia, não. Falar de oração, não. Falar dos cultos, não. Falar de evangelismo, não. Falar de santidade, não. Falar de arrebatamento, não. Porque o assunto vai ser aquilo que está no coração. Porque inevitavelmente a boca vai falar do que o coração está cheio. Do que nós temos alimentado o nosso coração? De que o nosso coração está cheio? Se o nosso coração estiver cheio de ódio, é disso que nós vamos falar. Eu vou pegá-la, eu vou lá, eu vou tomar providência. Porque é isso que está no coração, então você vai falar daquilo que está no coração. Se você estiver querendo desanimar da fé, voltar atrás, desistir, se desviar, é isso que você vai falar quando encontrar alguém. Não sei mais se vou para a igreja, eu estou, sabe assim, uma situação de frieza. Então é isso que a sua boca vai pronunciar. Porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Aí Jesus Cristo vai dizer que o que contamina é aquilo que vai sair da nossa boca. Então, para que eu
Não fale palavras torpes, como aqui está escrito. Pelas tuas palavras serás justificado, ou pelas tuas palavras serás condenado. Eu vou então ter consciência, refletir, analisar, para saber com o que é que eu estou alimentando o meu coração. Qual será o resultado deste alimento com o qual estou alimentando o meu coração? Produzirá em mim palavras que me justificarão ou que me condenarão? A boca vai falar do que o coração estiver cheio. Aí eu tenho que vigiar para não colocar qualquer coisa no meu coração. Com quem é que você tem conversado? Quais são os assuntos que as pessoas têm tratado com você? Porque o que a gente ouve alimenta o coração. Aí você conversa com pessoas revoltadas, pessoas indignadas, pessoas pecadoras, pessoas desmanteladas, pessoas sem compromisso, pessoas sem visão espiritual, e você começa a se alimentar com aquilo ali. E diz o nutricionista que o homem é aquilo que ele come. Se você come coisas saudáveis, você será saudável. Mas se você come bobagens, besteira, é isso que você vai ser. Nós somos aquilo com que nos alimentamos. A boca fala do que o coração está cheio. Você percebe isso de uma maneira nítida. Muitas das vezes, quando você dá oportunidade a alguém, e alguém sobe ao púlpito, se dirige à tribuna, aí você percebe o que é que ela tem no coração. Aqui ela despeja o que está no coração. O salmista, ele diz no Salmo 119: eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração. Aí você percebe a diferença de alguém que sobe aqui e tem palavra no coração, e alguém que sobe aqui vazio de palavra. Aí vai querer denunciar porque fulano está intrigado de Beltrano e Beltrano está intrigado de Ciclano, porque fulano não fala com Ciclano, Beltrano não fala com não sei quem, e porque fulano fez e fulano está aquele negócio todo. É o que está no coração dele. É o que está no coração dela. Mas alguém que sobe aqui, irmãos, e tem o hábito de se alimentar de Bíblia, de palavra, você fica até esperando que ele conte a sua história de sofrimento, ou que ele desabafe porque alguém, mas não dá, o coração dele está cheio de palavra, meu irmão. Está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo, está cheio da presença, está cheio de azeite. Glória! Mas a boca fala do que o coração está cheio. Algo a se analisar, irmãos, porque a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder do que se fala, no poder da língua. A vida e a morte está no poder da língua. Então, se eu não souber falar, eu posso produzir morte com aquilo que eu falo. Eu posso produzir a separação de um casal, a separação de uma amizade,
Eu posso destruir a vida de alguém com aquilo que eu falar, se eu não tiver maturidade, se eu não tiver equilíbrio, se eu não tiver noção, se eu não analisar o que eu estou falando. Eu posso destruir um pastor, eu posso destruir uma igreja, eu posso destruir uma família, eu posso destruir um casal, eu posso destruir qualquer coisa com aquilo que eu falo, se eu falar de forma irresponsável. Porque a vida e a morte está no poder da língua. Então eu preciso ter muita maturidade, foco. Irmão, se você soubesse quantas coisas o pastor escuta, mas tem que saber filtrar para aquilo não descer ao coração, para aquilo não tomar conta do coração. Porque se eu deixar tudo que eu ouço falar tomar conta do meu coração, nunca mais eu vou pregar a Bíblia. Nunca mais eu vou pregar a palavra. Nunca mais eu vou alimentar a igreja com o pão que vem do céu, a palavra. É aqui que está o mistério grande. E isso eu falo para todos e principalmente para a liderança. O equilíbrio. Até estava conversando com o pastor Celestino agora há pouco. A gente precisa aconselhar uma irmã. Estamos vendo a maneira como chegar, como se dirigir para tratar aquele assunto. Porque eu aprendi, isso é coisa que o Espírito Santo nos ensina. Veja só, por que é que existe culto de doutrina? Por que é que existe culto administrativo? A gente ainda não faz, mas com certeza chegará esse momento. Por que é que existe reunião de obreiros, de ministério, convenções? Para se tratar assunto pertencente àquela categoria. Esse é um culto de doutrina. Aqui eu posso falar de uma maneira mais agressiva, se eu posso assim dizer, mais enérgica, porque o culto é apropriado para esse momento. Houve-se época, irmãos e irmãs, que num culto de doutrina só entrava quem era membro e tinha que apresentar a carteirinha de membro. Ceia, do mesmo jeito. Exatamente. Por quê? Porque se trata de um assunto peculiar, particular. Culto de sede e doutrina é relativo à membresia da igreja, aos membros da igreja. São palavras específicas e particulares. O que é que eu quero dizer? Que o assunto do membro não se fala ao léu. Não se fala à toa. Assuntos de membro, assuntos de obreiros, assuntos particulares da igreja, não se fala. É por isso que existe essa distinção. Então, se eu vou tratar o assunto de um membro da igreja, a palavra membro é para mulher e homem, membro. Não existe membra não, só dando um. É membro, todo mundo, homem e mulher são membros. O seu corpo tem membro, é a mão é um membro, é substantivo feminino, mas é membro. Então eu não posso divulgar a vida particular do membro em qualquer lugar. Você sabia que, não sei se hoje ainda é assim, mas não se pode obrigar um pastor a dar um depoimento na delegacia, no juiz, com relação às pessoas que fazem parte da igreja, porque é segredo de confessionário. A justiça não pode me intimar a depor contra alguém da igreja, para que eu fale os assuntos que ele me tratou em confessionário, é assunto particular. Assim como o médico faz um juramento de que não pode expor o paciente, se o paciente tem uma doença íntima, ele não pode estar dizendo para o povo na rua, para o mundo, que aquele paciente dele tem uma doença, ele pode ser processado. Faz um juramento. Da mesma forma, o advogado não pode expor a causa do seu cliente. E é tão sério que o advogado não é obrigado a dizer a origem do dinheiro que ele recebeu o pagamento dos seus honorários.
São regras dentro do contexto da liderança. E o contexto espiritual. E no contexto social. Até porque, somente vocês que coordenam departamento, que lideram grupos, você não pode expor a vida do seu componente, do membro, do seu grupo, não faça isso. Porque a pior coisa que tem é um líder sem confiança. Você fica sem moral, sem respeito, as pessoas não confiam em você. Coisas que me falam, não falo nem para minha esposa em casa. Às vezes tem gente de outras igrejas. Pastor, eu queria conversar um negócio com o senhor, não tem um jeito de conversar com o meu pastor, posso conversar com o senhor? Eu fico até sem graça. Não é porque eu sei que o senhor, porque claro, ninguém me vê, contando na vida, ninguém. Aí isso, porque se eu fizer isso, sabe o que é que vai acontecer? As pessoas vão pecar, vão ter medo de confessar, porque não vão confiar no pastor. E uma das reclamações que eu já ouvi na jornada de pastor, era de alguém que congregava na igreja, e quando falava o problema para o pastor de manhã, de tarde todo mundo já sabia. Quando falava de tarde, de noite, todo mundo já sabia. Quando falava de noite, de manhã, todo mundo já sabia, irmãos. Aí você fica sem valor, irmão, você fica sem confiança. Mas o mistério aqui, a boca fala do que o coração está cheio, mas tem hora que o coração está cheio e você precisa dominar. Vê a vontade de você falar, porque aquilo que eu falei, eu escuto, eu participo, as pessoas me procuram, me conversam, me tratam assuntos que eu preciso ter habilidade. Por exemplo, eu já disciplinei pessoas, tanto homem como mulher, que traíram o marido, que traiu a esposa. E agora? Eu chego, disciplino, não seria obrigado a dizer para a igreja o motivo. Chego para pessoas, olha, se você quiser falar para o marido, para a sua esposa, é com você, ela e Deus. Mas eu não posso fazer isso, pelo amor de Deus, vou acabar com um casamento no qual a pessoa pode ter errado e se arrependido e Deus perdoar. Então aqui está uma lição profunda dentro do contexto, dentro do conhecimento. Ó, e ele pega pesado aqui, o Senhor Jesus falando. Ele diz, raça de víboras, misericórdia. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Uma pessoa má não consegue dizer coisa boa. Assim como uma pessoa boa não consegue dizer uma coisa má, irmãos. Porque está escrito que da mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Água doce e água amarga. Não dá. Aí ele diz que alguém não pode dizer coisa boa sendo mal. Pois do que há em abundância no seu coração, disso vai falar a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem bom tira boas coisas, boas palavras, palavras que restauram, palavras que dão vida, vivificam, palavras que renovam. Foi dito aqui que observar a nudez do outro é fácil. O difícil é conseguir uma roupa para ele. Olha, irmão, esse negócio de falar é tão sério, preste atenção aqui no que eu vou falar, que vai ser profundo, pesado e sério. Quando o Noé, ele passa pelo dilúvio,
planta uma vinha, ele faz vinho, ele bebe o vinho, ele se embriaga, fica muito alegre. Está tão alegre que tirou a camisa, tirou a calça, tirou a cueca e ficou lá, peladão. Estava numa alegria danada. A Bíblia diz que o seu filho menor, o Cã, ou o Canaã, ou o Cão, acho que deve ser o Cão mesmo. Ele viu seu pai sem roupa, é o nome dele. E sabe o que foi que ele fez? Ele foi lá fora e chamou os seus irmãos, chamou quem estava lá, para mostrar a nudez do pai. Agora a pergunta que não quer calar: quem foi amaldiçoado? O Noé que bebeu vinho e ficou nu, ou o Cã que mostrou a nudez dele? Isso é sério. O amaldiçoado foi o Canaã. Maldito serás tu, Canaã. Tu vais ser servo dos teus irmãos. Tu vai viver humilhado, vencido e derrotado. Na sua ótica e na minha ótica, Deus tinha que punir o Noé. Mas quem foi punido foi o Canaã, porque mostrou a nudez do irmão. Ou a nudez do pai. Ele simplesmente falou para os outros que viu Noé sem roupa. Ele disse: vem a ver se não é verdade. Expôs a nudez do pai. Isso custou caro para ele. Glória a Deus. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tiram coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa, tem outra tradução que diz frívola, outra diz torpe. A palavra torpe, ou torpeza, quer dizer asqueroso, nojento. De toda palavra torpe, asquerosa, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Me parece aqui que o pecado do que se fala ainda é maior do que o pecado do que se pratica. O texto seguinte, ou versículo seguinte diz: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. A vida e a morte não está só sobre aquele que nos ouve falar, mas a vida e a morte está sobre quem fala. A responsabilidade, irmãos, de falar é grande. Já disse aqui e repito, a gente quando vem para a tribuna, a gente tem que passar horas e horas pensando, refletindo, analisando, para que as nossas palavras não produzam morte, mas produza vida. Ela pode até ferir, mas ferir para sarar. Isso aqui é um mistério pesado que não dá nem para explicar, irmão, nem com a filosofia, nem com a psicologia, psiquiatria. Não dá, não. A palavra, às vezes, ela vem, fere, mas ela fere para curar. Ela fere para sarar. Ela fere para orientar. Fere para dirigir. Fere para revelar e mostrar o caminho pelo qual nós devemos seguir. Então aqui existe, irmão, um cuidado grande. Uma responsabilidade grande em falar. No pronunciar, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. A questão da palavra, e agora reflito na palavra do Eterno, porque são duas exigências que a Bíblia nos faz para nós recebermos a coroa. Porque o texto de Apocalipse 3:11 diz assim: guarda o que tens,
para que ninguém tome a tua coroa. Aí a gente pensa que a nossa responsabilidade é guardar a coroa. Não, a coroa não é guardada por nós. A Bíblia manda você guardar o que você tem para que ninguém tome a coroa. No versículo anterior está a primeira revelação do que se deve guardar: a palavra. Assim como guardasse a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei. A primeira coisa que eu guardo para que a coroa seja reservada para mim é a palavra. Eu preciso guardar a palavra. Eu não guardo a coroa, eu guardo a palavra. A segunda coisa que eu preciso guardar é a fé. Isso está lá, 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. A exigência de Deus é essa: guarde a palavra e guarde a fé. Porque se você guardar a palavra sem fé, não vai funcionar. E guardar a fé sem palavra também não vai dar. Porque alguém vai dizer: eu tenho obra e tu tem fé, vamos juntar? Não dá certo. Você tem que viver o conjunto fé e obra. Porque a fé sem a obra é morta. E ele prossegue dizendo, para você entender que não somos nós que guardamos a coroa. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde já a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Está guardada, e Deus é quem vai dar. Quem é que está guardando? Deus. E quando a Bíblia diz: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, não pense que é Satanás que vai tomar a sua coroa, não. A Bíblia tem um texto que diz assim: e viram muitos do Oriente, do Ocidente, e assentasse-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e muitos filhos do reino serão lançados fora. Olha só que coisa pesada. Viram muitos do Oriente, do Ocidente, e assentasse à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Me permita fazer essa interpretação tosca. E muitos filhos do reino serão lançados fora. Ora, se o filho do reino será lançado fora, isso quer dizer que ele está perdendo o direito de ser filho do reino. Mas em determinado momento ele estava com direitos de filho do reino. Para essa pessoa tinha uma coroa reservada, guardada, pronta para ele. Mas quando ele foi lançado fora, ele perdeu e outro veio. Sabe o que foi que Jesus pregou um dia? Ele disse: cuidado, porque senão as meretrizes, os publicanos, os cobradores de imposto vão entrar no reino e vocês não vão entrar. Ou seja, irmãos, o que a palavra está dizendo: cuidado, porque você pode estar acusando alguém, apontando alguém, desprezando alguém que está no mundo, na sarjeta, na lama, viciado, drogado, perdido. Você passa por ele, o despreza, o rejeita, o humilha e o abandona, mas amanhã ele pode estar aqui e você pode estar lá. Sabe o que é que o apóstolo Paulo diz? Aquele que está em pé, cuide para não cair. Cuidado para não cair. Eu já falei aqui algumas vezes, eu vou repetir, irmãos. Quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, rapaz, o senhor não sabe do pastor fulano de tal, aquele pastor famoso, aquele irmão tal, aquela coisa. Caiu. Alguém espera que a minha reação seja: eu bem que sabia que ele não enganava ninguém, sabia que aquele camarada aprontava mesmo. A reação que alguém espera de mim é essa. Mas a minha reação externa é silêncio e interna é: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sei que eu não sou melhor do que ele. Eu fico preocupado, assustado, entre aspas, com medo. E tenho que pedir misericórdia a Deus. É porque às vezes a gente não entende a dimensão das coisas. Alguém chega para mim e diz: pastor, rapaz, o senhor é bem conhecido na cidade, as pessoas têm uma consideração grande, as pessoas lhe admiram. Não sabe o medo que isso me dá, não sabe a preocupação que isso me dá, porque isso é muito peso, muita responsabilidade.
E eu entendo perfeitamente que Satanás fica com raiva, querendo de qualquer jeito achar qualquer coisa. Porque, já imaginou? Usar a palavra escândalo que seria a frustração, a decepção. Pastor Cícero, não acredito. Entendeu? Que isso me assusta, pesa, me causa preocupação, porque quanto mais a gente faz, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente evangeliza, quanto mais a gente busca Deus, mais Satanás fica com raiva. Porque a partir do momento que você se dispõe, que você se coloca nessa posição, você está invadindo, aleluia, o campo do adversário, o campo de Satanás, e ele não acha bom, aleluia. Mas há poder no sangue de Jesus, aleluia. O sangue de Jesus tem poder e vai permanecer na minha vida e na tua vida, sobre esta igreja. Eu sei que Satanás está com raiva de mim, está com raiva de você, está se levantando para tentar escandalizar, para tentar manchar, para tentar derribar, mas o sangue de Jesus tem poder, e Jesus Cristo vai continuar vencendo Satanás, e vai me dar e vai te dar vitória. A minha orientação para você, irmãos: ore, vigie, peça misericórdia, seja humilde aos pés do Senhor, se derrame, reconheça as suas fraquezas, as suas limitações, reconheça que você é pó, que você é cinza, que você não é de nada, que quem é Ele, que quem pode é Ele, que quem faz é Ele, aleluia, para que Deus me guarde e Deus te guarde. Eu não tenho nenhum sentimento de orgulho, de vaidade, de soberba, não. Vocês me conhecem aqui tranquilamente, não tenho nenhum sentimento desse aí que alguém meio desajeitado tem. Não tenho orgulho nem vaidade, não sou pessoa simples. Eu gosto de comer 40 com charque, aleluia. E se não escaldar direito é melhor, fica mais naquele tempero salgado. Eu sou desse lá que vim lá dos pais, lá que limpava a cana, cortava a cana. Não tenho essa vaidade, essa soberba, não tenho esse pensamento, não. Mas Deus tem nos abençoado de uma maneira que eu fico espantado. Trabalho que começou praticamente ontem. A gente falido, quem está aqui há mais tempo, como o pastor Celestino e outros mais entre vós, sabe, irmãos, falido, sem nenhum real, sem nada. Eu vou dizer o nome dela, vocês não ignorem. A irmã Bilene disse que um dia olhou para mim, no início mais passado, e disse que olhou para mim e disse: coitadinho do meu pastor, se acabou. Já viu aquele meme? Se acabou. Sem igreja, alguns membros, que mesmo o pastor Celestino batalhou bastante tempo aqui, ele com a família do Alexandre, Alain, irmão Antônio, Marcelita, irmã Neide, uns 10, 15 irmãos aqui, salinha de 3 por 10, a sala e a sala de janta. Exatamente. Tinha a garagem. Aí você sem nada, sem ajuda de ninguém, humanamente falando, só o seu dízimo e a sua oferta. É por isso que às vezes eu digo: irmão, oferta, dizime. Eu não gosto de estar cobrando isso, porque isso tem que ser um ato de fé. Às vezes até alguém cobra: pastor, o senhor tem que ensinar sobre dízimo e oferta. Aleluia. Não, vai se preocupe não. Porque eu fico tão preocupado, irmãos, de que a pessoa se entristeça, porque tem gente que às vezes vai pregar sobre isso e fala de uma forma tão ignorante, né, diz palavras desnecessárias, aí a pessoa acaba se entristecendo e indo-se embora. Aí nem o dízimo e nem a pessoa.
Exatamente, falou de dinheiro, isso causa um mal-estar, uma situação. Então eu prefiro que o Espírito Santo vá lá onde você está, diga: meu filho, eu te abençoo tanto, aleluia. Oh, meu filho, investe na obra, ele investe tanto, o bichinho, magrela de tanto andar, ajuda. Mas isso não é uma coisa que, entendeu? Então eu sei, irmãos, que Satanás, de alguma forma, ele tem uma certa ira. Então eu estou lhe orientando e pedindo para que você busque mais, ore mais, vigie mais, se dedique mais, esteja mais vigilante, mais atento. Porque Satanás, ele vive ao derredor, não sei o que diz, não é a Bíblia, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aleluia. E se ele percebe que a igreja, que os obreiros, que o ministério, que a obra está invadindo, aleluia, o campo dele, ele vai querer fazer alguma coisa para impedir, aleluia. Mas escrito está: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Aleluia. Então, vigie nas suas palavras, vigie nas suas decisões, vigie nas suas colocações. Eu vou repetir o texto e vou terminar a minha participação. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo, Jesus falando, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Precisamos ter muito cuidado, porque as nossas palavras, elas vão ser colocadas diante do tribunal, para saber se foi verdade ou se foi mentira. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Estou terminando. Deus não vai me condenar porque alguém disse, não presta. Não. Deus não vai me condenar pela palavra do outro, Deus vai me condenar pelas minhas. Não é porque alguém diz que você não presta, que você é assim, que você é assado, que você é desobediente, que você é pecador, que você é isso. Isso não vai influenciar em nada diante de Deus. O que vai influenciar são as suas palavras. Então não se preocupe com aquilo que dizem de você, se preocupe com aquilo que você está dizendo dos outros. E a palavra dos outros não vai interferir em nada entre eu e Deus. Agora as minhas palavras podem tirar de mim a comunhão. Pode tirar de mim a unção, pode tirar de mim a presença, pode tirar de mim a graça, pode até tirar de mim a coroa. Glória a Deus. Então não se estresse, não se preocupe. Até porque se você for dar ouvido aos que as pessoas falam e deixar descer para o coração, seu coração vai se encher daquilo que estão falando e você vai simplesmente pagar com a mesma moeda. Vai falar, vai ouvir e vai falar.
vai ouvir e vai falar, vai ficar no mesmo nível, pagando o mal com o mal. Mas a Bíblia diz que não se deve pagar o mal com o mal, mas se deve pagar o mal com o bem. Aleluia, glória a Deus. Será que você está disposto, disposta a, na noite desse dia, entender que o mistério da palavra, o mistério do Evangelho, aleluia, é pagar o mal com o bem? Por isso Jesus Cristo disse: se alguém, aleluia, te pedir a túnica, dá também a capa. Se mandar caminhar uma milha, vai com ele. Se bater na face direita, ofereça-lhe a esquerda. Abençoe aquele que amaldiçoa você, fale bem daquele que fala mal de você, e ore pelo aquele que lhe persegue e lhe critica. Olha aí, o segredo do Evangelho. Eu vou dizer uma frase que eu escuto às vezes alguém falar nos vídeos, nas redes sociais. Se alguém lhe persegue, dê glória a Deus, porque isso é o sinal que você está na frente. Não é verdade? Se alguém está me perseguindo é porque ele está vindo atrás de mim, eu estou na frente dele. Mas se eu parar para conversar com ele, para tomar satisfação, eu vou perder o meu espaço. Vou perder o meu foco. Então nessa noite não se preocupa. Continua marchando, continua caminhando, continua em frente. Aleluia. Porque com certeza Deus te dará vitória, Deus te exaltará, Deus te honrará. Fique de pé, por gentileza. Glória a Deus.